Chegou a quinta-feira, dia 12 de junho, e tá no ar mais um giro quente do nosso futebol. O Botafogo tá prestes a estrear no tão aguardado Super Mundial de Clubes. Neste domingo, o Glorioso encara o Seattle Sounders em Los Angeles, nos Estados Unidos. E, meus amigos, a sensação é de Copa do Mundo. O Botafogo conseguiu trazer para o torcedor aquele clima especial, aquela ansiedade gostosa, que normalmente só rola quando a seleção brasileira entra em campo. O Brasil inteiro vai sentir isso no ano que vem, mas a gente botafoguense já tá vivendo tudo isso agora. É paixão, é nervosismo, é aquela vontade de ver o time brilhando contra os melhores do planeta. E aí vem a grande pergunta: o que esperar do Botafogo nesse torneio? Quando a seleção entra numa Copa, todo mundo sonha com o título, não tem jeito. Mas será que um clube brasileiro pode mesmo levantar o troféu mundial e mais o Botafogo pode sonhar alto? A verdade é que antes de pensar em final, a gente precisa saber qual é o real objetivo do time nesse campeonato. Passar de fase já seria histórico, e é aí que mora a missão do momento: vencer o Seattle Sounders, o adversário mais acessível do grupo. Enquanto o time treina firme em solo norte-americano, a resenha tá rolando solta. Numa entrevista cheia de bom humor, o lateral Alex Telles revelou que chegou a ligar para o Cristiano Ronaldo para confirmar os boatos que colocavam o craque no radar do Botafogo. Sim, é isso mesmo. Aquele papo que circulou de que o Robozão poderia vir para o Brasil esquentou ainda mais quando Telles contou que tentou tirar a história a limpo com o próprio CR7. Ele brincou dizendo que pediu para o português vir ser feliz no Glorioso, mas ouviu que ainda não era o momento. Vai que um dia rola, né? Enquanto isso, o novo reforço do time, Joaquim Correa, já está nos Estados Unidos e deve participar hoje do seu primeiro treino com o elenco em Los Angeles. Ele chega para reforçar a equipe e já vai entrando no clima do grupo, que está focado total na estreia contra o Seattle Sounders, marcada para as 11 da noite no horário de Brasília. E tem mais detalhe interessante vindo de lá: o campo do adversário, que normalmente tem gramado sintético, foi alterado para grama natural, especialmente para o Super Mundial. Isso pode ser uma boa para o nosso Botafogo, que já está acostumado com esse tipo de piso. E olha que, apesar do time americano não ser dos mais fortes tecnicamente, eles terão o fator casa a favor, com estádio cheio e torcida empurrando. É aí que entra a grande questão: o retrospecto do Botafogo fora do estádio Newton Santos não tem sido dos melhores. Mas agora é outro momento, outra vibe, outra competição, e vencer fora de casa é o primeiro passo se quisermos sonhar com algo maior. A lógica é simples: vencer o Seattle Sounders é obrigação. É o tipo de jogo que não dá para desperdiçar ponto. Os outros adversários do grupo, PSG e Atlético de Madrid, são, sejamos sinceros, muito mais fortes. O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa e, mesmo que a Ligue 1 não seja a mais competitiva, o nível deles é altíssimo. Já o Atlético de Madrid vive sempre ali entre os gigantes da Espanha, disputando o título com Real Madrid e Barcelona, e tem um dos técnicos mais cascudos do futebol mundial, Diego Simeone. Então qualquer ponto conquistado contra esses dois será lucro, mas tudo começa com a vitória sobre os americanos. Tem também a questão do calendário: o Super Mundial é disputado no fim da temporada europeia. Será que os times do velho continente vão estar no gás total ou podem chegar mais relaxados? Talvez seja aí que o Botafogo consiga tirar alguma vantagem. Se o PSG, por exemplo, entrar com força máxima na estreia contra o Atlético e poupar contra o Glorioso, já seria um cenário mais favorável pra gente. Imagina se eles tiverem algum desfalque, algum jogador expulso ou simplesmente estiverem desgastados. O melhor dos mundos seria PSG vencendo o Atlético de Madrid, Botafogo vencendo o Seattle Sounders. Assim, os dois líderes do grupo ficariam com 3 pontos e a terceira rodada poderia decidir muita coisa. Se o Botafogo fizer um bom saldo contra os americanos, talvez até melhor que o do Atlético, poderíamos chegar na última rodada com chances reais de classificação, e dependendo dos resultados, até um empate contra os espanhóis pode ser suficiente. Claro, tudo isso é teoria. Na prática, a missão é dificílima, não tem como negar. O futebol europeu está em outro patamar e o Botafogo ainda está construindo sua base internacional, mas é aquilo: se a gente não acreditar, quem vai? A ideia é simples: vencer os americanos de qualquer jeito. Depois, contra os gigantes, fazer o possível e torcer pro imponderável. E não custa lembrar que o horário do último jogo contra o Atlético de Madrid será meio-dia em Los Angeles.
Se o clima ajudar, se fizer aquele calor de 40 graus, pode ser um trunfo físico pra gente que está em meio de temporada, enquanto eles estão no fim da deles. Tudo pode acontecer. O mais importante de tudo isso, gente, é lembrar que o Botafogo já está fazendo história. Só de estar no Super Mundial já é uma conquista enorme. Poucos clubes do mundo estão nesse nível. É a elite do futebol e o Botafogo está lá representando o Brasil. Enquanto torcedores de outros grandes clubes só assistem de longe, a gente está ali dentro do campo jogando contra os melhores do mundo. Então é isso, vamos sonhar, vamos acreditar. A realidade é dura, mas o sonho é nosso combustível. E se o Botafogo fizer a sua parte, se ganhar bem na estreia e conseguir surpreender contra os gigantes, quem sabe futebol é apaixonante justamente por isso. Porque tudo pode mudar num lance, numa jogada, num jogo inspirado. Eu acredito. E você? E se a gente for mais a fundo nessa análise, tem um fator que pouca gente leva em conta: a preparação emocional. O Botafogo está numa crescente, vivendo um momento raro de estabilidade e otimismo. Depois de tantas temporadas conturbadas entre altos e baixos, ver o clube com planejamento, com reforços chegando e disputando uma competição internacional desse porte já é algo que mexe com a cabeça de qualquer torcedor. E quando um grupo entra em campo com essa confiança, com essa sensação de que pode surpreender o mundo, tudo muda. O futebol é coletivo, mas também é muito psicológico. Um time que acredita mesmo sendo tecnicamente inferior pode equilibrar qualquer partida, principalmente se entrar com inteligência, aplicação tática e coração. O técnico Renato Paiva tem uma missão delicada. Ele sabe que não pode abrir o time de qualquer jeito contra os europeus, mas também entende que não dá para jogar com medo. Se o Botafogo entrar retraído demais, vai sofrer. Tem que encontrar o ponto certo entre coragem e cautela. Contra o Seed Sounders, o plano é simples: tomar o controle da partida. A posse de bola precisa ser nossa, a intensidade precisa ser nossa, e o espírito de decisão precisa estar ali desde o apito inicial. É o jogo-chave a partida que define o que vem a seguir. Venceu, ganha moral, confiança e pode até mexer com a tabela de forma estratégica. Perdeu. A chance de classificação já começa a ficar distante, ainda mais sabendo o peso dos adversários seguintes. E a gente não pode esquecer da questão da arbitragem. Em competições internacionais o critério muda. Falta que no Brasil seria ignorada, lá pode virar cartão, e vice-versa. O Botafogo vai precisar de frieza também nesse aspecto, para não cair em armadilha, não reagir de forma impulsiva e manter o foco o tempo inteiro. Uma expulsão, um pênalti mal cometido, qualquer erro pode custar caro. Por isso, o comportamento dos nossos jogadores dentro de campo vai ter que ser impecável. Não adianta só correr, tem que pensar. Não adianta só lutar, tem que jogar. Agora, voltando ao ponto dos reforços, a chegada do Joaquim Correa é mais um sinal de que a diretoria está investindo certo. É um jogador que vem para compor um elenco mais encorpado, algo essencial para uma maratona como essa. Os adversários têm elenco forte, podem rodar o time com qualidade, e o Botafogo precisa pelo menos ter opções confiáveis no banco. Em torneios curtos, onde cada jogo é decisivo, ter profundidade de elenco pode ser a diferença entre cair na primeira fase ou avançar. E o torcedor sente isso. Sabe que agora o clube está tentando competir de verdade, com peças novas, com ambição. E é isso que mantém viva a esperança. Se a gente olhar para a história recente do futebol, várias zebras já aconteceram. Times teoricamente mais fracos superaram gigantes porque acreditaram, porque foram organizados, porque tinham um plano de jogo. Ninguém aqui está dizendo que vai ser fácil. Longe disso. PSG e Atlético de Madrid são sim favoritos. Mas favoritismo não. Entra em campo sozinho. Vai ter que jogar, vai ter que suar. E se o Botafogo for competente, pode aproveitar uma brecha, um erro, um dia ruim do adversário. No futebol basta um instante para mudar tudo. E falando em instante, imagina a cena, o jogo apertado contra o PSG, os caras pressionando e num contra-ataque rápido, o Botafogo acha um gol. O estádio silencia os jogadores europeus, sentem o golpe e o time brasileiro cresce. Não seria a primeira vez que isso acontece. Times bem armados que sabem sofrer conseguem sobreviver a jogos complicados. E o segredo é não se desesperar. Jogar com a cabeça no lugar. Aproveitar cada bola parada, cada jogada ensaiada, cada chance como se fosse a última. Porque em torneio desse nível, às vezes uma única oportunidade define o destino da equipe.
Outra coisa que precisa ser destacada é o fator físico. O Botafogo está no meio da temporada com ritmo de jogo com sequência. Já os europeus estão no final com atletas desgastados, com um calendário pesadíssimo. Se tiver calor em Los Angeles, isso pode jogar a nosso favor. Um time bem condicionado que consiga manter intensidade durante os 90 minutos pode sim surpreender. Claro, os adversários têm estrutura, têm preparação de ponta, mas o desgaste acumulado ao longo do ano pesa. E se o Botafogo souber explorar isso, pode transformar esse ponto em vantagem. Agora, se a gente fizer uma simulação rápida aqui, o Botafogo vence o Seattle Sounders na estreia, 3 pontos na conta. PSG vence o Atlético, também 3 pontos. Segunda rodada, o Botafogo segura um empate com o PSG, mesmo que sofrido, vai para 4 pontos. Atlético vence os americanos, também vai a 3. E aí na rodada final a gente enfrenta o Atlético de Madrid com a vantagem do empate. É sonhar alto? É! Mas é possível. E mesmo que a lógica se imponha e o PSG nos vença ainda assim, uma vitória contra os americanos pode deixar o Botafogo vivo até o último jogo. E estar vivo já é mais do que muita gente imaginava. O importante nesse momento é manter o torcedor junto. A galera que está nos Estados Unidos, que conseguiu o ingresso, que vai comparecer no estádio, tem que cantar, empurrar, ser o 12º jogador. E quem tá aqui no Brasil também tem seu papel. O apoio nas redes, nas ruas, no papo de bar faz diferença. Os jogadores sentem isso, sabem que não estão sozinhos e mais o mundo tá assistindo. É uma vitrine gigante. É a chance de mostrar a camisa do Botafogo no cenário internacional, de provar que o futebol brasileiro ainda pode competir, que nossos clubes ainda têm voz. O Super Mundial é mais que um torneio, é uma afirmação, é o momento de olhar pro futuro com esperança e mostrar que apesar das dificuldades o Botafogo tá no jogo, tá vivo, tá brigando. E se a gente seguir firme, se a gente acreditar, tudo pode acontecer. Essa pode ser a campanha que marque uma geração que entre para a história, que faça os torcedores se orgulharem por décadas. E mesmo que a classificação não venha ao simples fato de estar ali encarando gigantes, já é uma vitória. Uma vitória construída com suor, com trabalho, com paixão. O futebol é feito de momentos. E o momento é agora. Não dá para esperar mais. O Botafogo tem que entrar nesse torneio como quem acredita, como quem sabe do seu valor. Não como zebra, não como figurante, mas como protagonista da própria história. Porque a estrela solitária sempre brilhou mais forte quando menos se esperava. E pode brilhar de novo. Quem sabe não é agora, gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo burburinho tem movimentado os corredores de General Severiano e repercutido nos bastidores da elite esportiva carioca. Um fundo árabe teria feito uma proposta considerada irrecusável para adquirir o controle da Botafogo SAF, atualmente sob gestão do empresário americano John Textor. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes, mas fontes próximas à negociação apontam que as conversas estariam em estágio avançado. O fundo, cujo nome ainda é mantido em sigilo, teria demonstrado interesse em assumir integralmente as operações do Glorioso, apostando na visibilidade e potencial de crescimento do clube, que nos últimos anos voltou a figurar com protagonismo no cenário nacional após a chegada de Textor. O investidor estrangeiro, por sua vez, estaria considerando a venda, sobretudo diante da crescente pressão política, questionamentos sobre a sua atuação no futebol europeu e a complexidade de gerir múltiplos clubes simultaneamente. A possível transação reacende o debate sobre o papel dos fundos estrangeiros no futebol brasileiro. Enquanto alguns torcedores se preocupam com a identidade do clube e o comprometimento com a história alvinegra, outros enxergam com bons olhos a chegada de capital pesado, que poderia significar investimentos em estrutura, elenco e marketing internacional. O modelo SAF, que já transformou o cenário de clubes como o Cruzeiro e o Vasco, volta a ser pauta de especulação e expectativa. Textor, que sempre se mostrou confiante no projeto do Botafogo e chegou a prometer títulos e uma
nova era para o clube. Não comentou diretamente os rumores. Internamente, porém, circula a ideia de que ele poderia se afastar gradualmente da operação no Brasil para concentrar esforços em outros mercados, como Inglaterra e França, onde também detém ativos esportivos. Se concretizada, a entrada de um fundo árabe no futebol brasileiro pode representar uma nova virada na profissionalização dos clubes nacionais, aproximando o modelo do que se vê em ligas como a Premier League ou a Ligue 1. Por enquanto, o que se tem é o silêncio das partes envolvidas, o que para muitos é o maior indício de que há mesmo algo grande sendo costurado longe dos holofotes. E no Botafogo, como sempre, o futuro parece prestes a surpreender. Obrigado por assistir ao RGoa Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.